Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é sistemas equivalentes. Então vamos à definição de sistemas equivalentes. Acompanhe o material, pegue seu caderno, sua caneta e registre aí a aula de hoje. Sistema equivalente acontece quando dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto de solução. Por exemplo, então observe aí que nós vamos ter dois sistemas na telinha, o S1 e o S2, onde meu S1 ele é composto de duas variáveis e duas equações, assim como o meu S2 contém duas variáveis e duas equações. Então, nesse caso, pelas características que nós temos de x mais y igual a 3 e na segunda equação 2x mais 3y igual a 8, percebam que ela se diferencia na nomenclatura do S2, que é o sistema 2, onde nós temos x mais y igual a 3, essa equação é igual, mas percebam que a segunda equação difere da primeira, onde nós temos x mais 2y igual a 5. O interessante desses dois sistemas, pessoal, é que eles apresentam exatamente a mesma solução. Ou seja, nós temos o par ordenado xy, 1 e 2, que satisfaz ambos os casos. Ela é solução única para esses dois casos. Então, nesse caso, nós temos o S1 e o S2 que são equivalentes, ou seja, S1 equivale ao S2. Para isso, gente, acontecer, nós vamos ver três propriedades hoje, e aí vocês aprofundem, anotem essas três propriedades que elas são fundamentais para o estudo de sistema. Então acompanhe comigo. A propriedade A diz o seguinte: trocando de posição as equações de um sistema, obtemos outro sistema equivalente. Por exemplo, então acompanhe aí o S1. Nós temos x mais y na primeira equação mais 2y igual a 1. Essa é a primeira equação. Na segunda equação, x menos y igual a 3. E na terceira equação, y mais z igual a 2. E ainda nós temos no segundo sistema, onde vocês irão perceber que nós mudamos de posição as equações, mas as soluções permanecerão as mesmas. Então, nesse caso, o meu S2 foi para cima, x menos 2 igual a 3. A terceira equação subiu para a segunda posição, onde nós temos y mais z igual a 2. E a última equação, ela é x mais y mais 2z igual a 1. E aí, ainda assim, o meu sistema 1 é equivalente ao sistema 2. Por quê? Porque a nossa solução em ambos os sistemas, ele é único. Agora nós vamos para a propriedade B, ou a propriedade 2. Multiplicando uma ou mais equações de um sistema por um número k, e esse k ele pertence aos números reais não nulo, obtemos um sistema equivalente ao anterior. Por exemplo, no nosso S1, nós temos aí duas equações. Na primeira equação, nós temos x mais 2y igual a 3, e na segunda equação, x menos y igual a 0. Multiplicando a equação 2 por 3, nós teremos um novo sistema. Então, observe que ficará no sistema 2, x mais 2y igual a 3. Aí, na segunda equação, vai modificar ela ficará 3x menos 3y igual a 0. Nesse caso também, esse sistema 1 ele é equivalente ao sistema 2. Já nós vamos ver por quê dentro do exercício. Vamos à terceira propriedade, de hoje. Adicionando de um sistema produto de outra equação, desse mesmo sistema, por uma equação número k, e esse k pertencente aos reais não nulo,
obtemos o sistema equivalente ao anterior. Vamos ver isso na prática? Então acompanhe comigo aí o exemplo. Dado o sistema S1 com duas equações e duas variáveis, nós temos x mais 2y igual a 4 e na segunda equação x menos y igual a 1. Substituindo a equação 2 pela soma do produto da 1 por menos 1 com a segunda equação, nós vamos obter um outro sistema. Então observe aí que nós utilizamos a mesma ideia de escalonamento de aulas anteriores. Então percebam que esse novo sistema, ou o S2, né, ficará da seguinte maneira: x mais 2y igual a 4. Na segunda equação desse S2, nós teremos menos 3y igual a menos 3. Tudo bem? Aí, pessoal, nós vamos perceber que o meu S1 é equivalente ao S2, porque nós teremos um par ordenado XY que será a solução desse sistema. E a solução para esses dois sistemas é o par ordenado 2 e 1. E aí ela satisfaz as condições necessárias para ser solução do S1 e do S2. Tudo bem? Vamos ao exercitando? Primeira atividade de hoje pede que nós determinemos os valores de A e B para que os sistemas a seguir sejam equivalentes. Então, por isso que é importante vocês conhecerem essas três propriedades que serão de grande valor para vocês desenvolverem as resoluções de sistema. Então, acompanhe comigo a resolução. Vamos resolver o sistema na qual os coeficientes possuem valores indicados. Tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos pegar aquele primeiro sistema e encontrar o par ordenado. Então, vamos ao primeiro sistema. X mais y igual a 10, na primeira equação. Na segunda equação, 4x mais 2y igual a 38. E aí você vai trabalhar a primeira equação, onde você isolará o valor de y. E aí você está vendo na telinha que o y é igual a 10 menos x. E aí, com esse valor encontrado, nós vamos substituir na segunda equação o valor de y. E aí nós vamos ter a seguinte situação. 4x mais 2y igual a 38. Lembre que agora nessa segunda equação vou substituir o valor de y. Então acompanhe aí. 4x mais 2 vezes o valor de y, que é 10 menos x, igual a 38. Desenvolvendo essa multiplicação dessa constante pelo binômio, nós teremos a seguinte situação. 4x mais 20 menos 2x igual a 38. E aí lembre-se que nós temos aí uma equação do primeiro grau que nós devemos desenvolver para encontrar o valor da variável. E aí, nós trabalhando os termos semelhantes aí no primeiro membro e no segundo membro, nós vamos ter o seguinte resultado. 2x igual a 38 menos 20, que por sua vez, 2x é igual a 18. E aí, para encontrar o valor de x, vamos dividir os dois membros por 2. E aí nós teremos o valor de x igual a 9. E aí, tendo o valor de x, agora nós temos que encontrar o valor de y, pessoal. E aí nós vamos voltar na equação 1, onde nós deixamos lá ela da seguinte maneira. Y é igual a 10 menos x. E aí meu y é igual a 10 menos o 9, que nós encontramos em cálculo anterior agora, que o valor de x é 9. Que, por sua vez, meu y é 1. Daí, gente, nós encontramos a solução para esse sistema. É o par ordenado 9 e 1. Tudo bem? Agora vamos substituir os valores de x e y no sistema com os coeficientes a e b. Lembre-se que nós estamos trabalhando aí dois sistemas. E a ideia aqui é que eles sejam equivalentes. Para que eles sejam equivalentes, as suas soluções
devem ser iguais, ou, como a própria palavra fala, equivalente. Então, nesse caso, nós vamos substituir o valor de x e de y nessas duas equações e nós vamos ter as seguintes estratégias. Ax mais 3y igual a 21. E aí você vai fazer todo aquele trabalho com a álgebra aí e vai encontrar o valor de A, que é igual a 2. Da mesma forma, você vai proceder para a segunda equação. Vejam que nós temos 6x mais by igual a 55. E aí percebam que nós temos o valor já de x e de y. Com isso, nós vamos substituir esses valores de x e y para encontrar o valor de b. Então perceba que, ao realizar toda a estratégia matemática para a resolução desse sistema, nós encontramos que o valor de b é igual a 1. Com isso, nós percebemos que os coeficientes a e b devem assumir os valores 2 e 1, respectivamente, para que os sistemas sejam equivalentes. Então, percebam aí que, por essa atividade, dado dois sistemas quaisquer, quando você desenvolve um sistema ou outro, você vai perceber que a solução elas vão ser equivalentes. Tudo bem, gente? Pessoal, a aula de hoje foi sobre sistemas equivalentes. Peço a vocês que corram na plataforma Eduque, façam as atividades complementares. Se tiverem dúvida, recorram ao seu professor ou a esse material, né? Vejam esse vídeo mais uma vez e outros vídeos acerca de sistema, né? E bons estudos. Até a próxima!